Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta terça-feira, nós vamos rezar no Evangelho de Mateus, no começo do capítulo 15. A liturgia propõe para hoje Mateus 15, versículo 1 e 2, depois pular para o versículo 10 a 14. Então, Mateus capítulo 5, versículo 1 até 14, pulando um pouquinho aí do meio. Mateus 15, 1 a 14. Vamos ler esse trechinho do Evangelho, né? E depois conversar um pouquinho sobre ele, para que vocês também, aí nas suas casas, possam ler o Evangelho, conversar um pouquinho família sobre ele, rezar juntos. Isso é muito importante, a oração em toda a nossa vida, mas de modo especial nesse tempo de pandemia. Aliás, como estão vocês aí? Tudo bem? Precisando da gente? Não esqueçam aí de dar um grito, tá? Então vamos ler o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta. Perguntaram: por que os seus discípulos não guardam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos antes de comer o pão? Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutem e compreendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é o que torna o homem impuro. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: o Senhor sabe que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as suas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixem os fariseus, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois não vão cair num buraco? Palavra da salvação. Então, aqui nesse trechinho do Evangelho, né, a gente conversando um pouquinho sobre ele, nós temos aqui em jogo um tipo de religião que Jesus não aprova. É a religião dos fariseus, que acham que para agradar a Deus tem que cumprir uma porção de mandamentos que eles tiram da cabeça e seguir isso com muita fidelidade para merecer as bênçãos de Deus. Então, para os fariseus era muito importante lavar as mãos antes de comer alguma coisa. Jesus e seus discípulos eram meio largados, não davam tanta importância a isso assim. Não é que fossem porcos que comessem com as mãos sujas, mas sem exagero, né? E eles viram um dia, né, os discípulos comendo sem ter lavado as mãos antes. E foram perguntar a Jesus, né? Por que esses seus discípulos, você está educando eles, por que você não educa eles bem para que lavem as mãos antes de comer? Então estavam preocupados, né, com aquilo que tivesse alguma impureza na mão e comendo
os tornassem impuros diante de Deus. Jesus, que não concorda com isso, chamou a multidão para perto dele e disse a eles: escutem e compreendam. Está aí uma coisa muito importante na nossa vida. Escutar o que Jesus fala e compreender. E Jesus explica: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Então, podemos pensar um pouquinho. O que torna a pessoa impura não é o que entra pela boca. Inclusive, se entrar o vírus do Covid em nós, né, o Covid-19, e a gente ficar doente com isso pode abalar nossa saúde. Temos que tomar cuidado com isso. Mas não nos torna impuros diante de Deus. Quem está com Covid, quem está se tratando, ou até os que morrem de Covid, não quer dizer que diante de Deus eles estão impuros. Mas é verdade, temos que tomar um cuidado. Agora, o cuidado maior é com a pandemia que está dentro da gente. Jesus diz, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. E o que sai da boca é aquilo que está no coração, né? Que são as fofocas, as encrencas, as faltas de amor, a ambição pelo lucro, que nos leva às vezes até a nos fechar no egoísmo, esquecer os irmãos, ambição das riquezas, ambição pelas honras, pelo prestígio. Isso de Jesus é que está no fundo do coração nosso e às vezes sai pela boca. Falta de amor, fechamento do próprio egoísmo. Isso, diz Jesus, é o que torna o homem impuro. Então, se a gente prestar bem atenção, o que Jesus quer que a gente compreenda? Deus quer, né, que a gente cuide que dentro de nós esteja a pureza, quer dizer, esteja o amor, não o ódio. Deus quer de nós uma religião que nos leve a sempre fazer o bem. Quando falamos, quando agimos, que o que sai de dentro de nós possa ser o bem que fazemos aos outros. E se dentro de nós não tem o desejo de ser amigo, de ser bondoso, de partilhar com os outros, se não temos isso, aí estamos impuros. Então poderíamos dizer, né, que Jesus nos alerta contra esta pandemia do coração. O egoísmo, aquilo que nos leva a deixar de amar as pessoas, a deixar de fazer o bem. É isso, né, que torna o ser humano impuro. E os fariseus ficaram escandalizados com isso, os discípulos perceberam isso e foram falar com Jesus. Ô Jesus, o senhor escandalizou aí os fariseus, né? Não gostaram disso não. E Jesus diz o seguinte: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Toda planta será arrancada. Então, nós temos diversos tipos de entender a religião. A religião verdadeira que Deus quer de nós, como a gente pode ler na Bíblia, é fazer o bem, ajudar uns aos outros, cuidar principalmente dos mais necessitados. Isso é a planta que Deus plantou. Outros querem fazer consistir a religião em muitas outras coisas, regrinhas, costumes, tradições, que não é a planta plantada pelo Pai. Essa planta que não é plantada pelo Pai será arrancada. Provavelmente dentro de nós
nós temos uma mistura de plantas. A gente tem coisa boa plantada por Deus, mas temos também outras plantas. Peçamos a Deus que nos purifique cada vez mais a nossa maneira de viver a fé e que a gente, lendo o Evangelho, as palavras de Jesus, olhando para o jeito de Jesus agir, a gente possa cada vez mais ouvir, ver e compreender. Compreender o que Deus quer de nós, a verdadeira religião que Ele quer de nós. Um bom dia para vocês, boa oração, boa conversa sobre o Evangelho aí nas famílias de vocês. Fiquem com Deus.